Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é: descubra o seu verdadeiro propósito. Eu quero falar com alguém aqui nesta manhã que talvez tenha acordado com uma pergunta martelando no interior da alma. Sabe aquele ruído surdo que não te deixa descansar mesmo quando tudo parece estar em ordem do lado de fora? É a pergunta sobre o porquê. Por que eu tô aqui? Por que eu carrego esses sonhos? Por que eu sinto que, apesar de tudo que já conquistei, ainda existe um abismo entre quem eu sou e quem eu fui chamado para ser? Sabe, tem um segredo que o céu guarda sobre a sua vida e esse segredo não está escondido de você, ele está guardado para você. Muitas vezes nós passamos a vida inteira tentando nos encaixar em moldes que não foram desenhados para a nossa estrutura. Tentamos falar linguagens que não são a nossa, tentamos frequentar ambientes que não suportam o peso da nossa glória interna e o resultado disso é uma exaustão que nenhum sono consegue curar. É a fadiga de tentar ser uma cópia quando o Criador te desenhou para ser um original. A grande verdade, irmão, é que nós vivemos de uma geração que está cansada de palestras, mas está faminta por destino. Estamos cercados por uma cultura que tenta imprimir em nós um lifestyle fake, uma maquiagem de sucesso que não preenche o vazio de uma vida sem propósito. Você não foi criado para ser apenas mais um número na estatística. Você não foi gerado para gastar seus dias apenas pagando boletos e sobrevivendo a temporadas de crise. Há um desígnio eterno sobre você que foi estabelecido antes mesmo de o tempo ser tempo. Eu olho para esta igreja e vejo homens naturais, revestidos de sobrenaturalidade. Vejo pessoas improváveis que, aos olhos do mundo, talvez não devessem estar onde estão, mas que foram capturadas por um amor que não faz sentido para a mente carnal. E eu quero te dizer algo com muita vulnerabilidade. Eu sei o que é se sentir um erro no meio do caminho. Eu sei o que é olhar para o espelho e não conseguir discernir o rosto de um filho de Deus por trás das cicatrizes de um passado confuso. Eu sei o que é viver o drama do quase feliz, quase pleno, quase lá. É aquela sensação de que você está na antessala de algo grande, mas a porta parece sempre trancada por dentro. Você vê outras pessoas atravessando, você vê testemunhos acontecendo ao seu redor e você se pergunta: Deus, onde foi que eu errei o caminho? Onde foi que eu perdi a frequência? Mas deixa eu te falar uma coisa, o seu propósito não é uma linha de chegada que você alcança por esforço próprio. O seu propósito é um alinhamento. É quando a sua vontade encontra a vontade daquele que te teceu no ventre da sua mãe. E esse encontro não acontece no barulho das multidões, ele acontece na vulnerabilidade da entrega. O propósito é como um código genético espiritual, ele está codificado em cada lágrima que você derramou, em cada dor que você suportou e em cada desejo que não te deixa em paz. A palavra que queima no meu espírito hoje é sobre alinhamento. Propósito não é algo que você inventa, propósito é algo que você descobre no caminho. É um código que Deus escondeu em você para que você tivesse a alegria de encontrá-lo enquanto caminha com Ele. Talvez você esteja numa estação de silêncio, achando que Deus te esqueceu no deserto. Mas deixa eu te falar uma coisa, no RH dos céus, você não é contratado por quem você é hoje, mas por quem Deus vai te tornar amanhã. Deus não tem dificuldade em escolher quem ainda não está pronto. Ele ama o improvável. Ele ama aquele que fede a peixe, o cobrador de impostos, o perseguidor de igreja que ele transforma em apóstolo. Ele pega o menino franzino que o próprio pai esqueceu de convidar para o dia da unção e diz: é este. Pode derramar o óleo porque o trono dele já está pronto no reino espiritual. Sabe por que muitos de nós não destravam o próximo nível? Porque estamos viciados em ambientes que nos validam, mas que não nos desafiam a crescer. O propósito exige que você saia da zona de conforto e entre na zona de confronto. É ali, no confronto com as suas fraquezas, que a força de Deus se aperfeiçoa. É ali, quando você admite que não sabe o próximo passo, que o guia se manifesta. Eu sinto que há pessoas aqui
que estão vivendo abaixo do seu potencial por causa do medo da opinião alheia. Você está tentando manter uma reputação enquanto Deus quer te dar um destino. Reputação é o que as pessoas pensam de você, destino é o que o céu planejou para você. E eu te digo, você nunca vai agradar a todos enquanto estiver caminhando em direção ao seu propósito. O seu chamado vai incomodar quem está confortável na mediocridade. O seu mover vai irritar quem prefere águas paradas. Mas você não nasceu para ser palatável ao sistema, você nasceu para ser sal e luz. Alguém aqui nesta manhã consegue sentir a frequência do céu mudando o ambiente? Eu não vim aqui hoje para te dar um bom conselho ou uma frase motivacional para o seu Instagram. Eu vim aqui para ativar uma identidade que o inferno tentou calar durante anos. Eu vim aqui para te dizer que o seu chamado antecede a sua existência. Antes de o ventre da sua mãe ser formado, o céu já gritava o seu nome. E o nome que o céu te chama é muito maior do que o apelido que o seu pecado te deu. Você entende o peso disso? Quando Deus olhou para o caos da sua história, Ele não viu um problema a ser resolvido, Ele viu uma oportunidade de manifestar a sua glória. Ele pegou os pedaços da sua vida quebrada e disse: eu vou fazer disso um mosaico que vai apontar para o meu reino. Você está pronto para destravar o que estava retido? Você está pronto para sair da frequência do medo e entrar na frequência da revelação? Porque quando você entende o seu propósito, você se torna perigoso para o sistema das trevas. Um homem que sabe para onde está indo não se distrai com as pedras do caminho. Uma mulher que entendeu o porquê de ter nascido nessa temporada não aceita propostas baratas do inferno para vender o seu lugar secreto. Existe um lugar em Deus onde as vozes externas se tornam ruído de fundo, porque a voz do pastor é a única que ressoa com clareza, e essa voz não está te chamando para condenação, ela está te chamando para casa. Ela está te chamando para o lugar onde você foi projetado para brilhar. Eu sinto que Deus está limpando os nossos olhos nesta manhã. Ele está removendo as escamas da comparação e do vitimismo. Ele está te tirando do lugar de espectador da história alheia para te colocar no centro da narrativa que Ele mesmo escreveu a seu respeito. Não é sobre o que você perdeu. Não é sobre quem te abandonou ou sobre as portas que se fecharam na sua cara. É sobre a palavra que sustenta o seu futuro. Sabe, às vezes a gente foca tanto na porta fechada que esquece de perguntar para o dono da chave qual é a próxima direção. Às vezes o não de Deus é a maior proteção que você poderia receber. É o livramento de um caminho que te levaria para longe do seu design original. Sabe o que eu aprendi na minha jornada? Que o novo de Deus muitas vezes parece um caos no início, mas o caos é apenas a matéria-prima que o Criador usa para estabelecer uma nova ordem. Se você sente que está sendo quebrado, se você sente que a pressão está aumentando, alegre-se. Ninguém prensa a uva para estragar o fruto, prensa-se a uva para extrair o vinho novo. Ninguém esmaga a azeitona para destruí-la. Esmaga-se para que o óleo fresco possa fluir e ungir uma geração. Essa maceração pela qual você está passando não é o seu fim. É o início de um processo de destilação. Deus está tirando as impurezas, Ele está removendo a casca para que a essência possa aparecer. E a essência do seu propósito é Jesus em você, a esperança da glória. Levante suas mãos agora onde você está. Comece a sintonizar o seu coração com o coração de Deus. Diga: Senhor, eu não quero mais viver debaixo da minha própria agenda. Eu quero o teu propósito. Eu quero o teu destino. Porque o propósito de Deus não vai te levar para um lugar de conforto, Ele vai te levar para um lugar de plenitude. E plenitude, irmão, é quando você para de fazer força para ser quem você não é e simplesmente transborda a vida de Jesus que já habita em você. Plenitude é acordar com a certeza de que cada respiração sua tem um significado eterno. É olhar para as dificuldades e dizer: vocês não podem me parar porque eu não estou caminhando pela minha própria força. Eu estou sendo impulsionado por um decreto dos céus. Mas estamos apenas começando. O que Deus vai liberar aqui hoje vai ecoar na sua casa, nos seus negócios e na vida dos seus filhos por gerações. Porque quando um povo descobre o seu propósito, as portas do inferno não apenas recuam, elas são desmanteladas diante da autoridade de quem sabe quem é em Deus. O propósito te dá uma autoridade que não vem de um cargo ou de um título, vem da consciência de ser filho. Vem de saber que você tem livre acesso ao trono da graça. Vem de entender que você é um embaixador de um reino inabalável em meio a um mundo que está tremendo. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine a sua vida se todos os bloqueios fossem removidos hoje. Imagine-se caminhando com a segurança de alguém que sabe exatamente por que foi colocado nessa terra. Essa não é uma imagem utópica. É a realidade que Deus tem para você. Ele não te deu dons e talentos para que eles ficassem enterrados no solo da sua insegurança.
Ele te deu ferramentas para que você pudesse construir algo que sobreviva à sua própria existência. O seu legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E o seu propósito é a chave que abre essa porta. A Bíblia diz em 1 Jeremias capítulo 1 que antes mesmo de sermos formados, fomos conhecidos. Pare e pense na profundidade disso. Antes que houvesse uma estrutura física, já havia um pensamento divino sobre você. Você não é um acidente biológico. Você não é o resultado de um erro dos seus pais. Você é o resultado de uma intenção deliberada de Deus. Ele pensou em cada detalhe, a sua personalidade, a sua cor de pele, a inclinação do seu coração, até mesmo as batalhas que você teria que enfrentar. Tudo foi calculado para que, no final, o nome dele fosse glorificado através da sua vida. Mas agora eu preciso mergulhar com você numa zona de desconforto. Eu preciso falar sobre a parte que a gente não posta no Instagram. Eu quero falar sobre o processo de esmagamento que antecede a manifestação da glória. Porque é muito fácil falar de propósito quando estamos no topo da montanha, mas o propósito é forjado no calor da fornalha. O conflito humano, essa tensão constante entre quem Deus disse que somos e o que a nossa realidade atual insiste em projetar, é o solo onde a nossa fé ou morre ou se torna inabalável. Sabe o que dói mais no processo? Não é a luta externa. O que realmente nos consome é a guerra interna. É aquele momento em que você fecha a porta do quarto e se sente a pessoa mais solitária do planeta. É quando você questiona se a voz que você ouviu era realmente de Deus ou se era apenas um delírio da sua carência. Eu conheço pessoas que estão sentadas aqui hoje que carregam um sorriso de tá tudo bem, mas por dentro estão sangrando. Estão vivendo o conflito de terem recebido uma promessa de abundância enquanto lidam com um coração em pedaços. O conflito humano é o ambiente onde o seu caráter é testado. É onde Deus separa o que é a essência do que é apenas aparência. Sabe, nós amamos o resultado, mas odiamos o percurso. Queremos o vinho, mas não suportamos o lagar. Queremos o azeite, mas fugimos da prensa. Só que não existe unção sem pressão. Não existe destino sem dor. E eu não estou aqui para romantizar o seu sofrimento, eu estou aqui para dar sentido a ele. A dor que você está sentindo agora não é um sinal de que Deus te abandonou. É um sinal de que Ele está trabalhando em camadas profundas da sua alma que ninguém mais tem acesso. Muitas vezes, o maior inimigo do seu propósito não é o diabo, é a sua própria insegurança. É o conflito de se sentir pequeno demais para a tarefa que te foi confiada. Você olha para Gideão no livro de Juízes e vê um homem malhando trigo no lagar para se esconder dos midianitas. O homem está com medo, acuado, sentindo-se o menor da sua família. E é justamente para esse homem, em pleno conflito de identidade, que o anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Deus ignora sua condição atual para falar com o seu destino. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando o professor aplica uma prova, ele fica em silêncio. Ele não dá resposta enquanto o aluno está sendo testado. Você está em uma temporada de teste. O conflito que você vive hoje é a prova de que você foi aprovado para o próximo nível. O peso que você carrega hoje é o que está fortalecendo os seus músculos espirituais para suportar a glória que está por vir. Eu sei que existem feridas que ainda latejam, feridas de infância, palavras de maldição lançadas sobre você. Esse conflito de se sentir insuficiente é uma das armas mais letais do inferno para te paralisar. O inimigo sussurra no seu ouvido quem você pensa que é. Mas deixa eu te contar um segredo sobre o coração de Deus. Ele não usa pessoas perfeitas, ele usa pessoas disponíveis. Ele pega o vaso quebrado e o refaz. A sua cicatriz não é motivo de vergonha, ela é o seu troféu de sobrevivência. É a prova de que o esmagamento não te destruiu, ele apenas te deu uma nova forma. O conflito humano também envolve a dor da espera. Esperar por uma porta que não abre, esperar por um milagre que parece demorar. A espera é o deserto onde muitos desistem. No deserto você não tem o conforto do Egito, mas também ainda não tem o leite e o mel de Canaã. Você está no meio, e o meio é o lugar mais perigoso da jornada. É no meio que a gente sente vontade de voltar para a escravidão só para ter uma segurança ilusória. Você prefere o conforto da escravidão ou o conflito da liberdade? Porque o propósito vai te exigir liberdade, e a liberdade tem um preço alto. O preço de ser mal interpretado, o preço de caminhar sozinho por um tempo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse que, em sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoava. Ele tinha um espinho na carne que causava conflito. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo. E a resposta de Deus não foi o alívio imediato, mas foi: a minha graça te basta. Talvez o seu conflito não vá embora hoje, mas a promessa é que a graça vai aumentar na mesma proporção da dor.
O propósito não te isenta do sofrimento, ele te dá uma estrutura para suportar o sofrimento sem perder a essência. Imagine uma semente. Para que ela cumpra o seu propósito, ela precisa ser enterrada. Ela precisa ficar no escuro, sob o peso da terra. Se a semente pudesse gritar, ela diria: por que está tão escuro? E a resposta seria: você não está morrendo, você está sendo plantada. Muitos de vocês se sentem enterrados pelas circunstâncias, mas eu vim aqui para mudar a sua perspectiva. Você não foi enterrado para apodrecer, você foi plantado para florescer. O conflito que você está vivendo é o rompimento da casca para que a vida interna possa sair. Sabe o que acontece quando a gente evita o conflito? A gente gera um aborto espiritual. Quem evita a prensa nunca carrega o óleo da autoridade. O código do seu propósito está sendo gravado na sua alma justamente nos momentos de maior aflição. Eu olho para a vida de José no Egito. 13 anos de conflito. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Imagine a dor de José. Ele tinha um sonho, mas estava na masmorra. Onde estava o cumprimento da promessa? Parecia que Deus tinha mentido, mas cada estágio de dor de José era um degrau necessário para o palácio. A traição o tirou de casa. A escravidão o levou ao Egito. A prisão o conectou com o faraó. Se José tivesse evitado o conflito e cedido ao pecado, ele teria um conforto temporário, mas perderia o seu destino eterno. O seu posicionamento no meio do conflito determina a sua altitude no reino. Se você cede à dor e se amargura, você para o processo. Há uma frequência de murmuração que o inferno tenta instalar em nós quando as coisas dão errado. É a frequência do porquê eu. Mas eu quero te desafiar a mudar a pergunta para que eu. O que esse conflito está destravando em mim que estava bloqueado pela minha autossuficiência? Quando você muda a pergunta, você muda o ambiente espiritual ao seu redor. O conflito humano dói porque ele mexe na nossa carne. Ele arranca o nosso orgulho e nos deixa nus diante de Deus. Mas é nessa nudez espiritual que recebemos as vestes de justiça. Não fuja da sua dor. Traga para o altar. Deixe que o Espírito Santo cure as feridas, mas deixe também que ele use as cicatrizes para ministrar cura a outros. O seu propósito sempre terá a ver com a dor que você superou. Quem foi curado da depressão carrega uma autoridade para libertar os cativos da mente. Deus está aqui para te acolher no seu conflito. Ele não te julga por estar cansado. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é suar gotas de sangue no Getsemane, vivendo o maior conflito da história da humanidade. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o ápice do conflito humano submetido ao propósito divino. Jesus venceu o conflito no Getsemane para poder vencer a morte na cruz. O código está sendo decifrado. A dor está perdendo o poder de te paralisar, está ganhando o poder de te impulsionar. O conflito está se tornando combustível para o seu motor de destino. Você não é uma vítima do acaso, você é um escolhido em treinamento. E o treinamento é pesado porque a missão é gloriosa. Ninguém treina um soldado de elite com flores e massagem. O treinamento envolve lama, frio, cansaço e superação de limites. Você está no treinamento de elite do reino de Deus. Levante sua cabeça, olhe para além do problema. O conflito humano é passageiro, mas o fruto que ele gera em seu propósito é eterno. Não troque a sua herança por um prato de lentilhas de alívio imediato. Suporte o processo, persevere na prova. Pois aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida e verá o cumprimento pleno de tudo que Deus prometeu. O que parecia derrota vai se tornar a sua maior vitória. Porque no reino de Deus, o caminho para cima começa de joelhos e o caminho para a vida começa com a morte do eu. Deixe o seu conflito humano ser o altar onde o seu propósito será finalmente ativado com poder e grande glória. Pois a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você consegue ouvir isso? Não há comparação. A dor é pequena perto do que vem por aí. O conflito é leve perto do peso de glória que te aguarda. Aguenta firme, você foi desenhado para vencer. O céu está torcendo por você e o Pai está dizendo: continue caminhando, meu filho, o melhor ainda está por vir. Sinta esse mover agora. Não é apenas uma palestra, é um ambiente profético de cura. O conflito não é o seu fim, o esmagamento não é a sua morte, é o nascimento de algo que vai abalar as estruturas da sua casa. É a manifestação de um azeite novo que vai ungir suas mãos para obras maiores do que você já imaginou. Permaneça na frequência da promessa e veja o que Deus vai fazer.
Agora que entendemos o peso do conflito humano, precisamos mergulhar no alicerce que sustenta toda essa estrutura, a palavra de Deus. Não existe propósito sustentável fora das Escrituras. O seu destino não é uma ideia flutuante, é um decreto registrado na eternidade. E para decifrar o código do seu chamado, nós precisamos abrir o livro de 1 Jeremias, especificamente no capítulo 1, versículo 5. Esse texto é uma das declarações mais profundas sobre o design original de cada ser humano. O Senhor diz a Jeremias: antes que eu o formasse no ventre materno, eu o conheci, e antes que você nascesse, eu o separei e o designei profeta às nações. Pare por um segundo e deixe essa verdade ecoar na sua frequência espiritual. Antes de haver um corpo físico, já havia um conhecimento divino. No dicionário de Deus, conhecer não é apenas ter informação sobre algo, é ter intimidade, é ter projeto. Deus está dizendo para Jeremias e está dizendo para você hoje: eu não comecei a pensar em você quando seus pais decidiram ter um filho. Eu pensei em você antes de as fundações do mundo serem lançadas. Você não é um improviso. O seu propósito não foi redigido às pressas para resolver um problema atual. Ele é uma solução que o céu enviou para essa temporada específica da história. O fundamento bíblico do propósito nos ensina que a nossa identidade não é construída, ela é revelada. Nós passamos a vida tentando ser alguém, mas a Bíblia nos convida a descobrir quem nós já somos em Deus. Jeremias, quando ouve essa palavra, entra em um conflito imediato. Ele olha para a sua limitação e diz: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Essa é a resposta padrão da nossa carne diante do chamado. Nós focamos na nossa incapacidade, enquanto Deus foca na sua autoridade. O código do propósito não depende da sua habilidade, depende da sua disponibilidade, da palavra que te sustenta. Deus responde a Jeremias de uma forma muito incisiva no versículo 7. Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Perceba que Deus desativa a desculpa para ativar o destino. O fundamento bíblico nos mostra que Deus não está procurando os mais preparados, Ele está procurando os que estão dispostos a serem moldados pelo seu comando. Quando você entende que o seu propósito está fundamentado no eu sou, o seu eu não sou perde todo o poder. Você para de se desculpar pelas suas faltas e começa a se posicionar pela sua graça. A Bíblia é repleta de exemplos desse padrão de ativação do improvável. Olhe para Moisés. Ele era um gago, um assassino fugitivo que estava pastoreando ovelhas no deserto. Quando Deus o chama para libertar Israel, Moisés lista todas as suas fraquezas, mas a resposta de Deus sempre aponta para o nome que está acima de todo nome. O propósito de Moisés não estava na sua eloquência, mas na vara que ele carregava e na presença que o acompanhava. O fundamento bíblico nos garante que se Deus te enviou, Ele vai te dar os recursos necessários para a jornada. Outro pilar desse fundamento está na separação. Deus diz a Jeremias: eu o separei. Propósito envolve exclusividade. Você não foi chamado para fazer tudo que todo mundo faz. Você foi separado para algo específico. Muitas vezes o seu propósito vai te exigir uma dieta de ambientes, de amizades e de conversas. Nem todo mundo pode ir para onde você está indo. A separação dói porque ela envolve renúncia, mas ela é essencial para manter a pureza do seu azeite. Se você quer carregar o peso da glória, você precisa aceitar o processo da separação. O código do seu propósito exige uma frequência que não se mistura com a mediocridade do sistema. Nós vemos esse mesmo princípio na vida do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, ele fala sobre como Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. Isso não é um erro de cálculo divino, é uma estratégia de reino. Deus escolhe o que o mundo despreza para que ninguém se glorie na sua presença. O seu fundamento bíblico diz que a sua fraqueza é, na verdade, a plataforma para a manifestação do poder de Deus. Se você se sente fraco hoje, você está na posição perfeita para ser usado com autoridade. O texto de Jeremias também fala sobre designar profeta às nações. O seu propósito sempre tem um alcance maior do que a sua própria vida. Ele é geográfico e é geracional. Deus não te deu um propósito apenas para você ser feliz e próspero. Ele te deu um propósito para que você seja uma resposta para a dor de alguém. O seu chamado está conectado a pessoas que você ainda nem conhece. Existem nações, sejam elas geográficas ou esferas da sociedade, como artes, política, educação ou família, que estão esperando o seu posicionamento. O alinhamento bíblico também nos ensina sobre a temporada da preparação. Antes de Jeremias ir às nações, ele teve que aprender a ouvir a voz de Deus no secreto. O propósito exige maturidade.
Davi foi ungido rei ainda menino, mas ele teve que enfrentar o urso, o leão e o gigante antes de sentar no trono. Ele teve que viver em cavernas sendo perseguido. O fundamento bíblico nos mostra que o intervalo entre a promessa e o cumprimento é o tempo de forjar o caráter. Se você está nesse intervalo, não tente apressar o relógio de Deus. Sabe o que é maravilhoso sobre Jeremias? Ele foi chamado para uma missão difícil. Ele foi o profeta que chorou por uma nação, aquele que pregou para um povo de coração duro. O propósito dele não foi cercado de aplausos, mas foi cercado de fidelidade. O fundamento bíblico nos alerta que sucesso no reino não é medido por números, mas por obediência. Se você está sendo fiel no pouco que Deus te entregou, você já está vivendo o seu propósito. O código do céu valoriza a constância mais do que a velocidade. A Bíblia também nos revela que o propósito é resiliente. Em 1 Jeremias, capítulo 1, versículo 19, Deus diz: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você para protegê-lo. Isso nos dá uma segurança inabalável. O fundamento bíblico não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete uma vida com vitória garantida. Se o seu propósito tem base na palavra, não existe levante do inferno que possa anulá-lo. Você pode ser pressionado, mas não será esmagado, porque a sua raiz está profunda na verdade eterna. Quero que você pense na autoridade que a Bíblia te dá para exercer o seu chamado. Jesus disse que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade não é para benefício próprio, é para a execução do propósito. Quando você caminha debaixo dessa cobertura bíblica, as portas se abrem não porque você é especial, mas porque aquele que te enviou é o dono da chave. O alinhamento com as Escrituras é o que garante que você não vai se perder nos atalhos do orgulho ou do medo. Considere a visão que Deus deu a Jeremias logo após o chamado a vara de amendoeira. Deus perguntou: o que você vê, Jeremias? Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A amendoeira é a primeira árvore a florescer depois do inverno. O seu propósito é o sinal de que o inverno na sua vida acabou e a primavera do reino está começando. Deus está vigiando sobre a palavra que Ele colocou em você. Ele é o maior interessado no seu sucesso espiritual. Este fundamento bíblico é a rocha onde você deve construir a sua casa. Quando as tempestades do conflito humano vierem, a sua casa permanecerá firme, porque ela não está baseada em sentimentos ou em circunstâncias, mas no assim diz o Senhor. O código do seu propósito está escrito com sangue e selado com o Espírito Santo. Nada pode apagar o que Deus escreveu a seu respeito. A Bíblia é o mapa, o manual e o combustível para a sua jornada. Mergulhe nessas verdades. Deixe que primeiro Jeremias redefina a sua autoimagem. Você é conhecido, você é separado, você é designado e você é protegido. Não aceite nenhuma definição sobre você que seja menor do que a definição que Deus deu. O mundo pode te chamar de fracassado, mas a Bíblia te chama de mais do que vencedor. O inimigo pode te chamar de escravo, mas a Bíblia te chama de filho e herdeiro. Alinhe sua voz com a voz de Deus. Quando você fala o que a Bíblia diz, o ambiente espiritual se curva à autoridade da palavra. O fundamento bíblico também nos conecta ao corpo de Cristo. Ninguém vive um propósito isolado. Jeremias estava conectado à história de Israel. Você está conectado à igreja. Sinta a força dessa base. Não é uma areia movediça de opiniões humanas. É o granito da verdade eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela está operando em você agora mesmo, discernindo os pensamentos e as intenções do seu coração, alinhando cada desejo seu com um propósito maior. Você foi criado para a glória de Deus. Esse é o seu fim principal. Todo o resto, sua carreira, sua família, seus talentos são meios para esse fim glorioso. Quando o fundamento está certo, a construção é segura e inabalável diante das crises deste mundo. Termina esta parte lembrando que o próprio Jesus é a palavra encarnada. Ele é o exemplo perfeito de alguém que viveu totalmente focado no propósito do Pai. Ele não fez nada por si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer. Esse é o nível de alinhamento que buscamos. Ser tão um com a palavra que a nossa vida se torna uma tradução viva das Escrituras. Que as pessoas olhem para o seu caminhar e consigam ler o amor e o poder de Deus. Que o seu propósito seja um rastro de luz em um mundo de trevas. A base está lançada. O decreto foi emitido. Você não tem mais desculpas. O Deus que vigia sobre a palavra está vigiando sobre você agora. Para avançarmos na nossa jornada de descoberta. Entramos agora na atmosfera da revelação. A revelação espiritual não é apenas informação acumulada. É a remoção de um véu que nos impede de enxergar a realidade como Deus a vê. No reino de Deus,
Nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos naturais registram, mas pela frequência daquilo que o nosso espírito discerne. Quando o Senhor diz a Jeremias que o conheceu e o separou, ele não estava apenas dando um dado histórico, ele estava liberando um código de ativação. A revelação é o momento em que o seu eu terreno se rende ao seu eu eterno e você começa a operar em uma frequência de governo e autoridade. Muitas pessoas vivem frustradas porque tentam resolver problemas espirituais com ferramentas naturais. Elas tentam destravar o propósito através de contatos, de currículos ou de esforço humano, mas o propósito é uma semente espiritual que só germina no ambiente da revelação. Revelação é quando você para de perguntar o que está acontecendo e começa a declarar o que Deus está fazendo. É a mudança de perspectiva que transforma um vale de ossos secos em um exército poderoso. É o discernimento que permitiu a Eliseu ver os carros de fogo ao redor da montanha, enquanto o seu servo só via o exército inimigo. O código da revelação espiritual exige que você ajuste a sua audição para o som do céu. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de opiniões, críticas e distrações que tentam sufocar a voz do Espírito Santo. Mas o propósito exige silêncio e alinhamento. Deus diz a Jeremias: viste bem. A pergunta é: o que você tem visto? Você tem visto apenas a crise, a escassez e o erro, ou você tem visto a vara de amendoeira florescendo no meio do inverno? A revelação espiritual te dá olhos de águia para perceber as oportunidades onde os outros veem apenas oposição. A ativação do seu propósito depende dessa clareza. Quando você recebe uma revelação sobre quem você é em Deus, o medo perde o controle sobre as suas decisões. O medo é uma frequência de baixa vibração que te mantém paralisado no vitimismo. Já a revelação te coloca em um ambiente de posicionamento. Você entende que não é uma vítima das circunstâncias, mas um agente de transformação enviado pelo Rei. Você para de pedir permissão para ser quem Deus já te chamou para ser. O código espiritual do seu chamado é um decreto de governo sobre a sua própria história. Sabe o que acontece quando a revelação espiritual atinge o seu coração? O seu vocabulário muda, você para de falar a linguagem da derrota e começa a falar a linguagem da herança. Você entende que o céu não está em crise, o trono de Deus não está balançando, e como você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, a sua posição é de vitória. A revelação espiritual te mostra que o conflito humano que você viveu, a dor, o esmagamento, o deserto, foi apenas o laboratório onde Deus estava refinando a sua autoridade. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus usou como plataforma para te promover. Essa revelação também traz uma consciência de estação. Muitos sofrem porque estão tentando colher em uma estação de plantio ou tentando plantar em uma estação de colheita. A revelação te dá o discernimento dos tempos. Ela te mostra se você deve avançar com força total ou se deve se recolher no secreto para ser renovado. O propósito de Deus tem um ritmo, uma cadência. Quando você está alinhado com esse ritmo, as coisas começam a fluir sem esforço carnal. É o que chamamos de céu aberto. É quando o ambiente espiritual ao seu redor se torna favorável ao seu crescimento. Existe uma revelação específica sobre o design original que eu quero liberar sobre a sua vida. Deus não te criou para ser um espectador. Ele te criou para manifestar uma faceta da glória dele que ninguém mais pode manifestar. O seu propósito é único. O código que você carrega não pode ser copiado. Quando você tenta imitar o propósito de outra pessoa, você cria uma interferência na sua própria frequência. A revelação espiritual te liberta da comparação. Você fica em paz com o sucesso dos outros porque sabe que o seu lugar no reino está garantido e é exclusivo. A revelação espiritual também revela o invisível por trás das batalhas. Quando você enfrenta resistência, a revelação te mostra que isso não é um sinal de que você está no caminho errado, mas um sinal de que você está incomodando o reino das trevas. O inimigo não ataca quem não tem destino. Se a luta está grande, é porque o depósito que Deus colocou em você é valioso. A revelação te dá estratégia para vencer no mundo espiritual antes mesmo de a vitória se manifestar no mundo físico. É a oração de autoridade, é o jejum que quebra cadeias, é a adoração que abre prisões. Eu sinto que Deus está ativando dons espirituais aqui agora. A revelação não é apenas para o intelecto, é para o seu espírito. Há uma unção de discernimento sendo liberada. Há palavras de sabedoria sendo sopradas no seu ouvido. Você vai começar a ter ideias que não vêm da lógica humana, mas da revelação divina. Soluções para os seus negócios, direções para a sua família, curas para suas emoções. Tudo isso faz parte do pacote do propósito. Quando você busca o reino em primeiro lugar, a revelação sobre todas as outras coisas é acrescentada a você.
O código do propósito é decifrado no lugar secreto. É na intimidade com o Espírito que os mistérios de Deus são compartilhados. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você é um profeta desta geração. Você foi chamado para anunciar a vontade de Deus através da sua vida, da sua profissão, da sua arte. A revelação espiritual te dá a coragem de ser a voz de Deus em ambientes onde o nome dele foi esquecido. Imagine a força de uma vida que opera 24 horas por dia debaixo de revelação. Você entra num ambiente e sente o que está acontecendo no espírito. Você sabe quando deve falar e quando deve calar. Você discerne as intenções das pessoas. Você percebe as ciladas do inimigo antes delas serem armadas. Isso não é misticismo, é vida no espírito. É o padrão de vida que Jesus estabeleceu para nós. Ele vivia em constante revelação, fazendo apenas o que via o Pai fazer. Esse é o seu chamado, viver em uma conexão ininterrupta com a fonte de toda a luz. A revelação espiritual também quebra o ciclo da ansiedade. Quando você tem a revelação de que o seu futuro está seguro nas mãos de Deus, você descansa. A ansiedade é o resultado de tentar controlar o que você não pode ver. A revelação te mostra que o que você não vê é mais real do que o que você vê, e que aquele que governa o invisível é o seu Pai. O propósito te dá uma âncora de esperança que entra além do véu. Você para de se preocupar com como e foca no quem te enviou. Sinta agora o ambiente espiritual sendo carregado com essa clareza. As nuvens da confusão estão se dissipando, as vozes da dúvida estão perdendo a força. A luz da revelação está iluminando os cantos escuros da sua alma, onde você ainda guardava mentiras sobre si mesmo. Deus está substituindo essas mentiras pela verdade que liberta. Ele está dizendo: você é meu filho amado, você tem um destino glorioso, você foi capacitado pelo meu Espírito para realizar obras grandes. Receba essa revelação. Deixe que ela mude a sua postura agora mesmo. O propósito é uma jornada de fé, e a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Sem revelação, a fé se torna apenas pensamento positivo, mas com revelação, a fé se torna uma substância espiritual poderosa. Você começa a declarar coisas que ainda não existem como se já existissem, porque você já as viu no Espírito. Você começa a construir o seu futuro baseado no projeto que Deus te mostrou na sala do trono. A revelação espiritual é o combustível que mantém a chama do seu propósito acesa, mesmo nos dias de tempestade. Não se contente com uma vida superficial. Não viva apenas na periferia do reino. Mergulhe nas profundezas da revelação. Peça a Deus o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, como Paulo orou pelos Efésios. Peça que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você saiba qual é a esperança do seu chamado e a riqueza da glória da herança dele nos santos. Há muito mais para você descobrir. Há códigos que ainda não foram abertos. Há frequências que você ainda não alcançou. O seu propósito é um mistério que está sendo revelado dia após dia. É um quebra-cabeça onde cada peça de revelação traz mais clareza sobre o todo. Não tenha pressa, mas tenha sede. A revelação é para quem tem fome de Deus. É para quem não se satisfaz com respostas prontas e rituais vazios. É para quem quer conhecer o coração do Pai. E quando você conhece o coração do Pai, você descobre o seu próprio lugar no mundo. O código do propósito é, em última análise, o código do amor de Deus manifesto através de você. Prepare-se para o próximo nível. A revelação espiritual que você recebeu nessa parte vai servir de ponte para a aplicação prática do seu chamado. Deus não te dá revelação apenas para você ficar espiritualizado, mas para que você possa agir com precisão. A luz que você recebeu agora vai guiar os seus passos no mundo real. Você vai sair daqui com uma autoridade renovada e uma visão aguçada. O seu propósito não é mais uma interrogação, é uma afirmação. O céu está movendo a favor daqueles que caminham debaixo de revelação. Sinta essa ativação final. O código foi lido, a frequência foi ajustada, a revelação foi liberada. Você não é mais o mesmo. A marca do destino está brilhando na sua alma. Vá adiante com essa confiança. O Deus que te conhece antes do ventre é o mesmo Deus que está abrindo os seus olhos agora. Ele é fiel para completar a obra que começou. A revelação é o selo de que você está no caminho certo. Alguém aqui pode sentir a glória dessa clareza? Alguém pode celebrar a revelação que destrava o futuro? Este é o tempo da manifestação. A semente que estava no escuro rompeu a terra. A árvore de amendoeira está em flor. O inverno passou. A revelação espiritual é a primavera da sua alma, anunciando que o seu propósito está pronto para dar frutos. Frutos que permanecerão para a eternidade. Frutos que alimentarão multidões.
frutos que darão glória ao nome que está acima de todo nome. Caminhe nessa luz, viva nessa revelação. O código do seu propósito foi finalmente decifrado no Espírito. Entramos agora na fase onde o céu toca a terra através das suas mãos. A revelação sem aplicação é apenas entretenimento espiritual, mas a revelação aplicada se torna transformação social. Deus não disse a Jeremias que ele era um profeta apenas para que ele se sentisse especial. Ele disse para que Jeremias começasse a marchar. A aplicação prática do seu propósito é o que separa os sonhadores dos realizadores. É o momento de traduzir a frequência do alto em hábitos, decisões e posicionamentos no mundo real. O seu propósito precisa ter pernas, precisa ter voz e, acima de tudo, precisa ter uma agenda. Se o seu chamado não altera a forma como você usa o seu tempo e o seu dinheiro, então ele ainda é apenas uma teoria na sua mente. A primeira aplicação prática do propósito é o alinhamento de ambientes. Você precisa entender que o seu destino é sensível ao ecossistema onde você está plantado. No reino de Deus, proximidade gera transferência. Se você quer caminhar em um propósito de alto nível, você não pode mais se permitir estar em mesas onde o assunto principal é a vida alheia ou a murmuração. O propósito exige uma curadoria de relacionamentos. Você precisa de pessoas que estiquem a sua fé, não de pessoas que confortem a sua mediocridade. Aplicar o propósito na prática significa olhar para a sua agenda e perguntar: este ambiente alimenta o meu futuro ou apenas sustenta o meu passado? Às vezes, o seu maior ato de obediência será se retirar de lugares onde a sua luz é tratada como um incômodo. Outro pilar prático é a ativação da sua rotina. O propósito não é algo que acontece um dia, é algo que você cultiva todo dia. O código do seu destino é destravado na constância. Isso envolve o que eu chamo de manutenção da frequência, como você começa o seu dia. Se a sua primeira ação é checar as notificações do mundo antes de checar as notificações do céu, você já começou o dia desalinhado. A aplicação prática envolve criar um altar diário de oração e leitura da palavra. Não por religiosidade, mas por necessidade de combustível. É ali, no secreto, que você recebe as diretrizes para as decisões difíceis que terá que tomar no mercado, na faculdade ou em casa. Vamos falar de posicionamento profissional. O seu trabalho não é um fardo, é a sua plataforma de governo. Se você é um empresário, o seu propósito é manifestar o reino através da justiça, da excelência e da prosperidade que abençoa outros. Se você é um funcionário, seu propósito é ser o melhor naquela função, não para agradar homens, mas para que a luz de Cristo brilhe através da sua competência. A aplicação prática do propósito transforma o ganhar a vida em dar vida através do que você faz. Quando você trabalha debaixo de propósito, a exaustão é substituída pela satisfação de saber que você está ocupando o seu lugar no design de Deus. Você para de trabalhar por um salário e começa a trabalhar por um legado. A aplicação prática também exige a gestão dos seus recursos. O seu dinheiro é uma ferramenta de ativação. Quando você investe no reino, quando você é generoso, você está dizendo ao sistema espiritual que seu coração não está nas coisas, mas naquele que dá as coisas. O propósito te liberta do medo da escassez. Você entende que é um canal, não uma represa. Quanto mais flui através de você para abençoar o propósito de Deus na terra, mais o céu confia recursos nas suas mãos. Ser prático significa ser fiel no dízimo, ser liberal na oferta e estar atento às necessidades dos que estão ao seu redor. A generosidade é a prova de que você confia no seu designer original mais do que na sua conta bancária. Além disso, o propósito exige a coragem da renúncia. Para dizer sim ao seu chamado, você terá que dizer muitos nãos para oportunidades que parecem boas, mas que não são de Deus. O bom é o maior inimigo do ótimo. Muitas vezes o diabo não vai te oferecer um pecado terrível para te parar, ele vai te oferecer uma distração atraente. Uma proposta de emprego que paga mais, mas que te afasta da sua igreja e da sua família. Um relacionamento que te dá prazer, mas que compromete a sua identidade espiritual. Aplicar o propósito na prática é ter a firmeza de rejeitar o que brilha para abraçar o que queima no seu espírito. É preferir o deserto com Deus do que o palácio sem a presença dele. Você também precisa aplicar o propósito na cura das suas emoções. Um propósito grande não sobrevive em uma alma pequena e ferida. Você precisa levar sua dor ao altar de forma prática, e isso pode significar procurar ajuda, perdoar quem te traiu ou parar de se autopunir por erros passados. A inteligência emocional espiritualizada é a base para o governo. Se você não consegue governar as suas próprias reações, como Deus poderá te confiar o governo sobre nações? Pratique o autoconhecimento à luz das Escrituras, identifique os gatilhos que tentam te tirar da frequência da paz e substitua-os por declarações de fé. O propósito também se manifesta no serviço ao próximo.
Jesus, o maior exemplo de propósito, lavou os pés dos discípulos. Se a sua descoberta de propósito te torna mais arrogante, você não descobriu o propósito de Deus, mas o seu próprio ego. A aplicação prática é perguntar: quem eu posso servir hoje? O seu dom foi dado para ser o milagre de alguém. Se você tem o dom da palavra, console o aflito. Se tem o dom da administração, ajude a organizar o caos de alguém. Se tem o dom da misericórdia, visite o esquecido. O código do propósito é ativado quando você se torna as mãos e os pés de Jesus na vida de outra pessoa. Não podemos esquecer da comunicação. Como você fala, o propósito exige um vocabulário de vitória. Pare de profetizar o mal sobre a sua própria vida. Pare de dizer: eu não consigo, vai dar tudo errado, isso sempre acontece comigo. Aplique a palavra na sua boca. Fale a verdade de Deus, mesmo quando os fatos parecem contrários. A sua voz tem o poder de criar ambientes. Quando você fala com autoridade e fé, você está estabelecendo a realidade do reino no mundo físico. Seja prático. Toda vez que um pensamento de derrota vier, responda em voz alta com uma promessa bíblica. É assim que você vence a guerra da mente e mantém o foco no alvo. A aplicação prática envolve também a preparação técnica. Se Deus te chamou para ser um profeta às nações, você precisa estudar, precisa se capacitar, talvez precise aprender um novo idioma. Deus não unge a preguiça. Ele unge o esforço que está alinhado com a intenção dele. Se você sente que o seu propósito envolve liderança, leia livros sobre o assunto, observe mentores, invista em cursos. O sobrenatural não anula o natural, ele o potencializa. A vara de Moisés era um objeto natural, mas na mão de um homem posicionado ela abriu o mar. A sua técnica nas mãos de Deus se torna um instrumento de milagres. Outro ponto vital é o cuidado com o corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e o veículo do seu propósito na terra. Se você negligencia a sua saúde, você está sabotando a duração do seu chamado. Ter uma alimentação equilibrada, descansar o necessário e se exercitar não é vaidade, é mordomia. Você precisa de energia para cumprir a agenda que o céu tem para você. Muitos propósitos foram interrompidos precocemente porque o veículo não aguentou o peso da jornada. Seja prático, honre a Deus com o seu corpo, mantendo-o pronto para a batalha. Por fim, a aplicação prática exige perseverança. Haverá dias em que você não sentirá o propósito, dias em que a frequência parecerá baixa e o céu parecerá de bronze. É nesses dias que o seu posicionamento é testado. O propósito não é sobre sentimentos, é sobre convicção. Aplicar o propósito na prática é continuar caminhando quando você está cansado. É continuar semeando quando você não vê a chuva. É continuar crendo quando o mundo diz que você é louco. A perseverança é o que consolida o seu caráter e prova que você é digno da confiança do Pai. Imagine que cada uma dessas ações, alinhar ambientes, cuidar da rotina, ser excelente no trabalho, ser generoso, perdoar, servir, falar com fé e cuidar da saúde, são peças que você está colocando no lugar. Quando todas as peças estão alinhadas, o fluxo de Deus se torna irresistível na sua vida. Você deixa de ser alguém que tenta ter um propósito e se torna alguém que é o próprio propósito em movimento. O mundo vai notar. Não porque você vai fazer propaganda de si mesmo, mas porque o brilho de alguém que sabe para que nasceu é impossível de esconder. Levante-se dessa posição de passividade. O seu propósito não vai cair no seu colo enquanto você assiste a vida passar. Ele vai ser construído no campo de batalha da obediência diária. Deus já te deu o código, já te deu a revelação, já te deu a força. Agora Ele está esperando o seu sim prático, o sim que acorda cedo para orar, o sim que escolhe a integridade em vez do lucro fácil, o sim que estende a mão para o caído, o sim que estuda enquanto os outros se divertem. Esse é o custo da glória, e eu te garanto, vale a pena cada sacrifício. Sinta a ativação nas suas mãos agora. Deus está ungindo a sua capacidade de execução. Onde antes havia bloqueio e procrastinação, agora haverá fluidez e foco. Você vai começar a ver resultados tangíveis. As portas que estavam travadas vão ceder diante da pressão da sua constância. O seu ambiente vai mudar porque você mudou. A sua família vai ser impactada porque você decidiu viver de verdade. O código do seu propósito está saindo do papel e se tornando a sua nova realidade. Vá e execute. Não espere pelas condições perfeitas, porque o propósito cria as condições. Comece com o que você tem onde você está. Seja fiel no pouco e o Senhor te colocará sobre o muito. A aplicação prática é a ponte para o clímax da sua história. É o caminho que leva da promessa ao cumprimento pleno. Você nasceu para este tempo. Você foi desenhado para vencer nesta temporada.
O céu está observando seus passos. Caminhe com a dignidade de quem carrega um destino eterno. O seu verdadeiro propósito está sendo manifestado ação por ação, decisão por decisão. Este é o dia do seu novo começo prático. Nada de desculpas, nada de adiamentos. O relógio de Deus está correndo e a colheita está madura. Ocupar o seu lugar é um ato de adoração. Viver o seu propósito é a maior oferta que você pode entregar ao Criador. Seja um realizador do reino. Seja alguém que faz a diferença no mundo real. A unção de Jeremias para edificar e plantar está sobre você. Edifique o seu futuro. Plante a semente do seu destino e veja a glória de Deus cobrir a sua vida como as águas cobrem o mar. Chegamos ao momento de selar tudo o que o céu liberou nesta jornada. O propósito não é apenas um destino, é uma pessoa, Jesus Cristo vivendo através de você. Tudo o que discutimos até aqui, a introdução ao seu design original, o esmagamento dos seus conflitos, o fundamento da palavra, a luz da revelação e o esforço da prática converge para este clímax. É o momento em que a semente finalmente rompe a terra e se torna uma árvore que oferece sombra e frutos para as nações. Você não está aqui por acaso. Você não sobreviveu às tempestades do passado apenas para chegar exausto ao dia de hoje. Você sobreviveu porque o seu propósito é inabalável. O céu está pronto para emitir o som da sua ativação final. Eu quero que você sinta o peso da glória neste ambiente agora. Não é um peso que esmaga, mas um peso que posiciona. É a destra de Deus segurando a sua mão e dizendo: não temas porque eu te escolhi. A oração final não é um pedido desesperado, é um decreto de posse. É o momento em que você toma posse da chave que destrava as portas da sua cidade e da sua geração. Lembre-se de Jeremias. Ele começou com medo, mas terminou como uma coluna de ferro no meio de uma nação em crise. Deus não mudou as circunstâncias ao redor de Jeremias primeiro. Ele mudou Jeremias por dentro. E é isso que está acontecendo com você agora. A cura que você recebeu nos processos de dor se tornou a autoridade que você carrega hoje. O código foi decifrado, a frequência foi ajustada. Agora o que resta é o rugido do leão que habita em você. O rugido que diz ao inferno: ocupar o meu lugar não é uma opção, é um mandato divino. Nós vamos orar agora, mas esta oração é um ato de guerra espiritual. É o momento em que cortamos as correntes do vitimismo, da procrastinação e da comparação. É o momento em que declaramos que a vara de amendoeira está em flor na sua vida. Eu vejo cadeias caindo agora. Vejo mentes sendo libertas de ciclos de derrota que duraram décadas. O propósito é o libertador. Quando você descobre para que nasceu, o que te prendia perde o sentido. A luz da sua identidade é forte demais para as trevas da sua antiga história. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto agora com esta autoridade que o Senhor me confiou para ministrar sobre esta vida. Eu sintonizo esta frequência agora com o trono da tua glória. Senhor, tu que conheceste este filho e esta filha antes mesmo da fundação do mundo, manifesta agora o teu design original. Que cada célula desse corpo, que cada pensamento dessa mente, que cada desejo desse coração sejam agora alinhados com o teu reino. Nós quebramos em nome de Jesus todo decreto de morte, toda palavra de maldição e todo bloqueio que o inimigo tentou colocar no caminho deste propósito. Eu declaro os céus abertos sobre você agora. Eu declaro que o tempo do esmagamento terminou e o tempo da unção fresca começou. Receba o óleo da alegria em vez do pranto, receba vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que as suas mãos sejam ungidas para prosperar em tudo que você tocar. Que os seus pés sejam firmados na rocha que é a tua palavra. Senhor, ativa agora os dons espirituais, as visões e os sonhos que estavam adormecidos. Que haja um despertar profético nesta vida agora. Eu profetizo que você não será mais cauda, você será cabeça. Você não viverá mais debaixo da opinião dos homens, mas debaixo da aprovação do Pai. O seu propósito vai destravar recursos, vai abrir portas impossíveis e vai atrair as pessoas certas para o seu caminho. Eu abençoo os seus projetos, a sua família e a sua saúde. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração enquanto você caminha para o seu destino. Você é um embaixador do reino, um representante do rei e nada pode te parar. Sinta a força do Espírito Santo te preenchendo agora. Sinta a coragem de Jeremias entrando nos seus ossos. Sinta a clareza de Paulo iluminando o seu futuro. Você não é um erro, você é um projeto de sucesso do Criador. O inverno passou, a chuva cessou e as flores aparecem na terra. É o tempo do seu florescimento, é o tempo da sua manifestação. O código do seu propósito está ativo, operante e visível para todo o mundo espiritual. Vá em paz
e com a certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. O que Deus está liberando sobre você hoje não é algo passageiro, é uma ativação geracional. O seu sim hoje ecoará nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. A semente do seu propósito carrega o código genético do reino. Quando você se posiciona, você está interrompendo ciclos de falência e escravidão que tentaram se instalar na sua árvore genealógica. Você é o ponto de ruptura. Você é aquele que Deus escolheu para dizer: daqui para frente, a história da minha casa será uma história de glória. Sinta a responsabilidade e o privilégio de ser um portador do propósito. Não caminhe mais como um órfão, caminhe como um herdeiro. Um herdeiro não pede permissão para entrar na casa do pai, ele entra porque sabe que o ambiente pertence a ele. O ambiente espiritual da sua cidade pertence ao reino, e você foi enviado para governar ali. Decifre o código de cada oportunidade que Deus colocar diante de você. Cada desafio é apenas uma embalagem para um novo nível de revelação. Não temos gigantes, pois eles são apenas o alimento para o seu crescimento. Pai, sela esta palavra no coração deste teu servo. Que o inimigo não consiga roubar a semente que foi plantada. Que o brilho desse olhar seja agora o brilho de quem encontrou a pérola de grande valor. Nós declaramos que 2026 é o ano do alinhamento pleno. É o ano onde o fazer e o ser se tornam um só. É o ano de ver a vara de amendoeira florescer em jardins que todos diziam estar mortos. Eu libero uma palavra de rompimento sobre os seus negócios. Eu libero uma palavra de ressurreição sobre os seus sonhos mortos. Se Deus disse que você é um profeta às nações, então as nações ouvirão a sua voz. Não importa se você começa em uma pequena vila ou em uma grande metrópole, o alcance do seu chamado é determinado pela profundidade da sua obediência. Seja profundo em Deus e Ele te levará às alturas que você nunca imaginou. O código foi lido, a frequência foi selada e a ativação foi concluída. Vai, manifeste o Rei! Nesta hora final, quero que você levante as suas mãos uma última vez. Imagine que você está recebendo o manto da sua nova estação. O manto de Jeremias para edificar e para plantar. O manto de José para governar no meio da crise. O manto de Paulo para levar a luz aos gentios. Este manto não é feito de pano, é feito de fogo e de glória. É a capacitação do Espírito para que você não falte em nenhuma das suas tarefas. Você está saindo daqui como um homem e uma mulher de destino. O seu nome está registrado nas crônicas do céu como alguém que não se dobrou diante de Baal, mas que escolheu o altar do Deus vivo. A sua vida é agora um testemunho da bondade de Deus. Que cada passo seu seja um rastro de luz. Que cada palavra sua seja uma semente de vida. Que cada decisão sua seja um degrau para o trono. O rei está voltando e ele encontrará em você um servo fiel, ocupado com o propósito que lhe foi confiado. O código do seu propósito foi finalmente decifrado, não na mente, mas no espírito. Você sabe o que precisa fazer, você sabe quem você é. Agora simplesmente viva. Viva com intensidade, viva com verdade, viva com Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e para todo sempre. Alguém aqui pode celebrar o nascimento de um novo tempo? Alguém pode dar um brado de quem sabe que o seu propósito foi ativado? Glória a Deus. Aleluia. Sinta a vibração desse novo ambiente. As portas se abrem, os grilhões se quebram e o caminho está livre. Avance. O destino te chama pelo nome. O Pai te espera no centro da vontade dele. O propósito é real e ele é seu. Manifeste a glória, manifeste o reino, manifeste Jesus. Senhor Jesus, eu consagro cada minuto que será vivido a partir desta pregação. Que o tempo de 50 a 60 minutos que esta mensagem representa na fala seja um tempo de eternidade na alma de quem ouve. Que o caráter de Cristo seja formado, que a identidade de filho seja restaurada. Nós selamos este ambiente profético. Que o som da ativação continue ecoando. Que a frequência do céu não saia mais dos ouvidos deste povo. Nós declaramos que a terra está cheia da tua glória e que nós somos os canais por onde essa glória flui. O código do improvável foi revelado. O chamado de Jeremias foi atualizado. O trono está ocupado e o propósito está destravado. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda bem que eu vim, Jesus. O melhor tempo da sua vida começa agora. Não amanhã, não depois, mas agora. Sintonize-se com alto e nunca mais baixe a sua frequência. O Rei conta com você. O reino se expande através de você. O propósito é a sua vida. Amém. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje.
Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Até o próximo vídeo.